Olá, meus anjinhos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Turminha, vamos começar mais uma atividade da Ponte do Saber de Matemática? Então me acompanhe, turminha. Diz assim a nossa historinha. A Escola Aprender solicitou uma pesquisa com o intuito de comprar produtos para higienização e utilização durante um mês. Verifique o quadro abaixo com produtos e valores pesquisados. Então, um pacote de máscaras com 50 unidades custa R$ 258. 1 litro de álcool em gel custa R$ 30 e 1 litro de sabonete líquido custa R$ 40. A partir dessa tabelinha, a gente vai para a nossa primeira situação problema, que diz o seguinte: o responsável pela compra pagou 4 pacotes de máscaras e 6 litros de álcool em gel. Quanto foi o valor total dessa compra? Então, para a gente resolver essa situação problema, primeiro a gente deve descobrir quanto que foi gasto com as máscaras. Foram 4 pacotinhos de máscaras, sendo que um pacotinho custa R$ 258. 4 pacotinhos custarão quanto? Vamos pensar um pouquinho? Para descobrir isso, a gente deve fazer a seguinte continha: R$ 258, que é o valor de um pacotinho, multiplicado por 4. Tá? Dessa maneira, a gente vai saber quanto que foi gasto com as máscaras. Depois disso, a gente deve saber o valor gasto com álcool gel. 1 litro de álcool gel custa R$ 30. E 6 litros de álcool gel custam quanto? Então, a gente pega o valor, né, de 1 litro de álcool gel, que é R$ 30, e multiplica por 6, tá bom? Dessa maneira, a gente descobre quanto foi gasto com álcool gel. E para finalizar, a gente deve somar os dois valores encontrados, o valor gasto com as máscaras e o valor gasto com o álcool gel, e somar para a gente descobrir o valor total dessa compra. Então, eu vou deixar vocês à vontade, pausem esse vídeo, depois retomem para ver se acertaram, tá bom? Pausando o vídeo, 1, 2, 3 e... Retomando para o vídeo, quem já acabou, vamos ver como é que ficou nessa nossa situação problema. Então é assim, o primeiro passo é descobrir a quantidade de máscaras. Para isso é só fazer R$ 258, que é o valor de um pacotinho, multiplicado por 4, né? Dessa maneira a gente vai saber o valor total da compra de 4 pacotinhos de máscaras. Bom, fazendo essa continha de multiplicação, a gente vai obter o resultado de R$ 1.032, tá bom? Já o segundo passo é descobrir o valor gasto com álcool gel. Se 1 litro de álcool gel custa R$ 30, imagine 6, né? Então é só multiplicar R$ 30 vezes 6 e a gente vai obter o valor de 180. Vocês estão acertando? Espero que sim. Se errar, turma, é só apagar e corrigir, tá bom? E por último, vamos para o terceiro passo, que é descobrir o total do valor dessa compra. Então, a gente soma os dois valores encontrados, né? O R$ 1.032, que é referente à compra de máscaras, e os R$ 180, que é referente à compra de álcool gel. Somando os dois valores, né? A gente vai ter o valor de R$ 1.212. Esse foi o total da compra. Ok, pessoal? Bom, podemos partir para a segunda situação problema? Então, vamos lá. Continuando com a mesma historinha, o segundo problema diz o seguinte: a diretora tinha o total de R$ 1.300 para gastar em produtos de higiene. Responda quantos litros de sabonete foram possíveis adquirir após a compra das máscaras e do álcool gel. Então, a compra das máscaras e do álcool gel foi a primeira compra realizada, né? A diretora tinha R$ 1.300 à disposição para fazer essas compras. Depois que ela comprou a máscara e o álcool gel, ainda está faltando comprar o sabonete líquido. Só que antes de tudo, a gente primeiro vamos verificar quanto sobrou de dinheiro para a compra do sabonete líquido. Então, o que a gente vai fazer? Uma continha de subtração. Toda vez que a gente quer saber quanto restou, quanto sobrou, é continha de subtração, tá? Então, a diretora tinha R$ 1.300 para as compras, ela já gastou R$ 1.212 na compra das máscaras mais álcool gel, tá bom? Então, na continha de subtração tem uma regrinha, o número maior fica em cima e o número menor fica embaixo, porque é do número maior que vai ser extraído o número menor. Vamos fazer essa continha de subtração para descobrir quanto que a gente ainda tem à disposição em dinheiro para comprar o sabonete líquido? Então, vamos pausar o vídeo e depois a gente retoma, tá? 1, 2, 3 e... Puff! Opa, já fizeram a continha? Então vamos ver se deu certo. Vamos lá? Vamos para o resultado. Tururu. Então, turminha, fazendo R$ 1.300 menos 1.212, a gente vai obter o valor de R$ 88, tá? Esse é o valor que sobrou para comprar o sabonete líquido.
Então, sobraram R$ 88 para a compra do sabonete líquido. Ok, turminha? Então, vamos continuar. 1 litro de sabonete é igual a R$ 40. Portanto, vamos dividir esse R$ 88 que sobrou, né, por R$ 40, que o R$ 40 é o valor de 1 litro de sabonete, para descobrir quanto de álcool gel será possível comprar com a quantidade do dinheiro que sobrou. Vamos fazer a continha? Então, a gente vai fazer 88 dividido por 40. O número que está dentro da chave é o 40, então a gente faz a continha, a tabuada do 40, tá, turma? Lembrando que tabuada é você somar o número da tabuada, neste caso 40, repetidas vezes. Dessa maneira, você vai obter o resultado das continhas de tabuada. É muito fácil de fazer, tá, turma? Bom, aqui já tem uma colinha. 88 dividido por 40. A gente vai lá na coluna do resultado e vai pensar o seguinte, lá na coluna do resultado, tem algum resultado que dê 40? Algum número multiplicado por 40 que dê 88? Pensa um pouquinho. Se não tiver o número 88, pensa no número mais próximo a ele, porém menor. Se não tem 88, tem 80, né? E quantas vezes cabe o número 88 dentro do número 40? Ou mesmo o número 80 dentro do número 40? 2 vezes, né? Pois 40 vezes 8 dá 80, né? Não temos um número exato para 88, mas o número 80 é o mais próximo. Então, vai ficar assim a nossa continha. Lá no espaço do resultado, a gente vai colocar o número 2 e vamos fazer a continha de multiplicação. 2 vezes 40, 80. 80 para 88, 8, né? Então, significa que a gente vai continuar essa continha. Só que 8 dá para dividir por 40? Não, né? Porque o 8 é um número menor. Para isso, a gente vai utilizar um artifício para continuar a continha. A gente vai acrescentar ao lado do 8 o número 0 e ele vai se tornar o supernúmero 80. E lá no espaço do resultado, após o número 2, a gente vai colocar uma vírgula, tá? Para pagar por esse 0 que a gente colocou lá no resto, tá? Então, a gente paga por esse 0 que a gente colocou lá no resto, ao lado do número 8, acrescentando uma vírgula lá no resultado, tá bom, turminha? E vamos continuar. Quantas vezes cabe o número 40 dentro do número 80? É só olhar lá na tabuada. Procure o número 80 lá na coluna do resultado, a gente já tinha achado, né? Então, a gente localiza com mais facilidade. Então, que número multiplicado por 40 dá 80? É o número 2. Portanto, cabem 2 vezes o número 40 dentro do número 80, tá? Bom, vamos fazer a continha de multiplicação? Coloca o número 2 lá no resultado e faça a continha. 2 vezes 40, 80. 80 para 80, ele faltou o sinalzinho de mais, deve ser colocado, tá? 80 menos 80 dá 0. Acabamos a continha. Só que ali a situação problema pergunta, né? Quantos litros de álcool gel ainda dá para comprar com esse dinheiro de R$ 88? Olha só, o número é quebrado, então significa que não dá para comprar 2 litros, 2, né? Então, a gente vai comprar 2 litros, tá? Então, é possível comprar 2 litros de sabonete líquido. Ok, turma? Então, meus anjinhos, vamos para o próximo exercício? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro exercício, que diz o seguinte: verifique as informações no quadro e complete as lacunas. As lacunas são os espaços em brancos, tá? Que a gente vai ter nas frases A, B, C, tá bom? Então, vamos ver o que diz o nosso quadro. O grupo de alunos dos quintos anos fizeram recolhimento de alguns materiais de higiene para dividir em 6 abrigos infantis e 8 abrigos de idosos. O grupo de alunos da manhã, o G1, tá? Realizou a entrega para cada abrigo infantil de 120 sabonetes e 60 potes de álcool em gel. Então, o grupo 1, que é o grupo da manhã, está cuidando dos abrigos infantis. Já o grupo dos alunos da tarde, o grupo 2, realizou a entrega para cada abrigo de idosos de 240 sabonetes e 40 potes de álcool em gel. Então, a turma da tarde ficou responsável pelos abrigos de idosos, tá? Bom, item A. O grupo 1 entregou para cada abrigo infantil, chururu,
de sabonetes e tchururu de quantidade de potes de álcool em gel. A gente vai descobrir qual foi a quantidade que cada abrigo infantil recebeu, tá? Se o grupo 1 conseguiu arrecadar 120 sabonetes, ele tem que repartir, dividir entre esses 6 abrigos infantis, tá, turma? Então, vai ser 120 dividido por 6. A gente sempre faz a tabuada do número que está dentro da chave, para nos auxiliar na continha de divisão. Então, ao lado vocês têm a tabuada do 6 parcial, né, turma? Para nos ajudar. Notem vocês que o número 120 é composto por 3 algarismos, o número 1, o número 2 e o número 0. Então, eu vou começar a dividi-lo aos pouquinhos, já que o 6, que é o número que está na chave, ele é composto por um algarismo só, tá bom? Bom, vou pegar o algarismo 1 do número 120. 1 dá para dividir por 6? Não, né? Porque ele é um número menor que o 6. Vou pedir ajuda para o vizinho, que é o número 2. 12 dá para dividir por 6? Dá sim, né? Porque o 6 é um número, perdão, porque o 12 é um número maior que 6, tá? Então, vamos consultar lá na nossa tabuada parcial, a nossa tabuada do 6, se tem algum resultado com o número 12. Tem sim, né? Qual o número que multiplicado por 6 dá 12? É o número 2. Muito bem, isso significa que cabem os 6 duas vezes dentro do número 12, tá? Então, coloque o número 2 lá na parte do resultado e vamos multiplicar agora. 2 vezes 6, 12. Escreve o número 12 embaixo do número 120, né? O número 12 vai ficar embaixo do número 1 e do 2, lá do 120, ok? E vamos fazer a seguinte continha. 12 menos 12 dá 0, né? Muito bem. Só que ainda falta descer o algarismo 0 do número 120, tá? E ele desce, note que ele está até com uma coisinha diferente, ele está em vermelho. E toda vez que o 0 desce, só que já deu o resto 0, a gente basta acrescentar outro 0 lá na parte do resultado, tá? Dessa maneira a gente simplifica nossas ações. Então, toda vez que já tiver o resto 0, mas ainda falta descer um 0 que está lá no número que está sendo dividido, a gente desce ele, mas acrescenta o 0 lá no valor do resultado, ok? Bom, 120 dividido por 6 deu 20, tá ok? Então, o grupo 1 da manhã conseguiu distribuir 20 sabonetes entre os 6 abrigos infantis. Agora a gente vai descobrir a quantidade de pote de álcool em gel. Então vamos lá. Eles conseguiram arrecadar 60 potes de álcool em gel, dividido por 6. Olha só, vamos consultar a tabuada. Que número multiplicado por 6 dá 60? É o 10, né, turma? Muito bem, então coloca o 10 lá na parte do resultado, no campo do resultado, e vamos fazer a multiplicação. 10 vezes 6, ou 6 vezes 10, dá 60. 60 para 60, 0, né? Então, eles conseguiram 10 potes de álcool gel para cada abrigo infantil. Tá? Então, a gente completa a frase, o item A, tá bom? Então, ficou assim, o grupo 1 entregou para cada abrigo infantil 20 sabonetes e 10 potes de álcool em gel. Agora, vamos ver o grupo 2? O grupo 2 ficou responsável pelos abrigos de idosos, tá? Eles conseguiram arrecadar 240 sabonetes e eles têm 8 abrigos de idosos para dividir. Então, a gente sempre faz a tabuada do número que está dentro da chave, neste caso é o número 8. E para saber o resultado da tabuada, das continhas de multiplicação, é muito simples. A tabuada nada mais é do que você somar o mesmo número, gente, o mesmo número repetidas vezes. Neste caso é o número 8. Por exemplo, a gente está vendo lá na tabuada parcial que tem assim, ó, 8 vezes 2, 16. Mas 8 vezes 2 não é a mesma coisa que 8 mais 8, que dá 16? Então, dessa maneira, você consegue fazer a tabuada, tá bom, turma? Bom, vamos começar a nossa continha. A gente vai começar dividindo o número 240 por 8 de forma parcial. A gente vai pegar os primeiros algarismos. 2 do número 240 dá para dividir por 8? Não, né? Porque o número 2 é um número menor que 8. Então, a gente vai pedir ajuda para o vizinho, que é o 4. 2 com 4 ficou o número 24. 24 dá para dividir por 8? Dá sim, porque 24 é um número maior que 8. E, aliás, vamos procurar o número 24 lá na coluna do resultado da tabuada do 8. Localizaram 24? Qual o número que multiplicado por 8 dá 24? É o 3, né?
Muito bem, isso é sinal que cabe 3 vezes o número 8 dentro do 24. Então, vamos aproveitar e colocar o número 3 lá no campo do resultado e fazer a continha de multiplicação. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, ali faltou um sinalzinho de menos, tá, turma? Vocês devem colocar. 24 menos 24 dá 0, ok? Só que ainda falta descer o algarismo 0 do número 240, pode descer ele. Porém, a gente já pode acrescentar lá no campo do resultado o algarismo 0. Porque notem vocês o seguinte, novamente, quando o 0 do algarismo que está sendo dividido desceu, já tinha dado o resto 0. Quando isso acontece, a gente já pode colocar um outro 0 lá no campo do resultado, tá? Fazendo assim o seguinte, ó, qual foi o valor da nossa continha? 240 dividido por 8 deu 30, tá ok? Então, essa foi a quantidade que cada abrigo de idoso recebeu de sabonete. Vamos descobrir a quantidade de álcool em gel? O seguinte, turma, eles conseguiram 40 potes de álcool gel para ser dividido em 8 abrigos de idosos. Então, a gente vai dividir 40 por 8. E notem vocês que na tabuada do 8, 8 vezes 5 dá 40. Então, a gente já coloca lá no campo do resultado o 5 e multiplica por 8. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, nada, acabou a continha por aí. Então, isso significa que cada abrigo de idoso recebeu 5 potes de álcool em gel. Então, vamos ver como é que ficou o item B? Ficou assim. O grupo 2 entregou para cada abrigo de idosos 30 sabonetes e 5 potes de álcool em gel. Tá bom? Agora, vamos ver o item C. No item C, eles querem saber ao todo, né, quanto os dois grupos conseguiram arrecadar de sabonete e quanto eles conseguiram de álcool gel, tá? Então, para isso, a gente deve somar as duas quantidades, tanto a quantidade que o grupo 1 conseguiu para o abrigo infantil, com a quantidade do grupo 2 que eles conseguiram para o grupo de idosos, tá? É só somar. Começando pelo total de sabonetes entregues nos abrigos, foram 120 sabonetes arrecadados, né, para os abrigos infantis, mais 240 sabonetes arrecadados para os abrigos de idosos. Fazendo a continha, número embaixo de número, deu um total de 360 sabonetes, tá? Já o álcool gel foram 60 potes de álcool gel para abrigos infantis, mais 40 potes de álcool gel para abrigos de idosos, fazendo a continha 60 mais 40 dá 100, tá ok, turma? Então, no item C ficou assim. Ao todo, o grupo recolheu 360 sabonetes e 100 potes de álcool em gel. Ok, turma? Então, meus anjinhos, chegamos ao quarto e último exercício, e esse exercício diz o seguinte: numere de acordo com os resultados das operações. Notem vocês que nós temos duas coluninhas. Uma coluninha são as coluninhas das operações matemáticas que a gente deve resolver. Para cada continha tem um númerozinho. O número 1 é para a continha de adição, o 2 para a continha de subtração, continha de menos, o 3 é para a continha de multiplicação e o número 4 para a continha de divisão. A gente tem também a outra coluninha, que é a coluninha dos resultados. Então, assim que a gente resolver todas as continhas que estão lá na coluna das operações matemáticas, a gente vai relacionar as duas colunas, escrevendo dentro dos parênteses, lá na coluna dos resultados, a que resultado pertence, a que determinado resultado pertence a cada continha. Tá bom? Então, nossa primeira tarefa é resolver essas 4 continhas. Para isso, a gente vai pausar o vídeo, fazer as continhas sozinhos, tá, turma? Vamos tentar fazer sozinho. Depois você se retome aqui para o vídeo para a gente ver o resultado, tá bom? Vamos pausar o vídeo. 1, 2, 3 e... Pluf. Opa, já fizeram? Então, vamos conferir como é que ficou as continhas de vocês. Então, vamos lá. Então, a continha 1, que é uma continha de adição, continha de mais, o resultado foi 5.584. Deu certo aí, turma? Espero que sim. Se não deu certo, não tem problema, turma, é só corrigir, tá? Bom, a continha de número 2 é continha de subtração, continha de menos. O resultado foi 508. Já a terceira continha de número 3 continha de multiplicação, deu 25.926. Acertaram? Se não acertou, é só corrigir, tá, turma?
E por último, a continha de número 4, continha de divisão, o resultado foi 926, tá? Então agora é o momento de vocês relacionarem as continhas com a coluna do resultado, indicando a que resultado pertence a cada continha, tá bom, turma? Então, meus anjinhos, espero que tenham gostado, aproveitado desse vídeo, que tenha sido útil, proveitoso para vocês, tá bom? A gente se vê em breve. Qualquer dúvida, entre em contato comigo na sala de aula. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau, turma.